Olá, sejam muito bem-vindos a mais um sábado aqui comigo. Para quem está chegando pela primeira vez, eu sou a Rô Arantes e hoje a gente vai fazer uma leitura usando o baralho cigano. Então se concentra em alguma questão que você queira alguma luz e vamos ver o que vem. Já saltaram aqui duas cartas, como são 3 mensagens, eu vou trazer mais uma. Vamos pedir mais uma carta. Opa! E aí veio. No fundo do baralho, a gente vem com a carta da foice, dizendo aqui que cortes são necessários. Que cortes são esses, Roberta? Você vai saber. A gente sempre sabe bem lá no fundinho o que está durando na nossa vida, o que a gente precisa mudar de hábito, de atitude. Normalmente são coisas internas. Então é importante que a gente tire um tempinho para olhar para isso, porque embaixo da carta da foice a gente tem a carta dos caminhos, caminhos abertos. Então o que acontece? Igual um terreno, né? Quando tem uma trilha, uma mata muito fechada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa limpar esse terreno para que a gente consiga seguir adiante. Então aqui justamente esse fundo do deck fala disso, de ser necessário alguns cortes na nossa vida para que a gente possa seguir. Mas muitas vezes esses cortes não precisam ser em coisas que estão no nosso mundo externo. Muitas vezes esses cortes são necessários algum pensamento recorrente que nós sempre temos e que não está fazendo bem para nós, está na hora de cortar. Às vezes um alimento que você come, mas no fundo você sabe que aquilo não te faz bem e insiste em comer. Que tal cortar? Aproveitando que essa semana a gente teve esse eclipse tão poderoso, também mexe muito com as estruturas, mas também faz esse convite à limpeza, corte para abrir caminho. Então vamos ver que mensagens que vieram. Primeira mensagem, a gente tem a carta da Torre. E a carta da Torre no baralho cigano, ela tem um significado um pouco diferente do que a Torre do Tarô. A Torre do Tarô, ela fala de um momento que algo vai nos ser tirado repentinamente para que coisas possam frutificar num terreno mais sólido, em bases mais sólidas. A carta da Torre no baralho cigano, elas nos convida a olhar a situação de uma nova perspectiva, de olhar do alto. Então a carta da Torre, ela traz esse significado de às vezes ser um pouco necessário a gente se isolar, não para se isolar do mundo, mas para a gente conseguir perceber qual é a nossa verdadeira necessidade, qual as outras possibilidades que eu tenho, né? Quando eu estou no alto de uma montanha, de uma torre, de um lugar que está num plano acima da maioria das outras coisas, o que eu consigo? Uma visão panorâmica. Então a torre aqui, ela te convida a isso, né? E no baralho cigano, a carta da Torre é o número 19, que corresponde no tarô o Sol como arcano maior, que é um sim absoluto. Então, e aqui também me remete muito à energia do eremita, que é a carta de número 9 no tarô. Essas associações elas vão vindo e eu vou trazendo para vocês, tá, gente? Aí vocês aproveitam o que fizer mais sentido para esse momento. Então, a energia do eremita, o que é? É essa necessidade da gente também fazer uma pausa, ter um momento de recolhimento para que a gente encontre a luz dentro de nós. A torre, que vem aqui também como um farol, também está fazendo esse convite de fazer essa pausa e olhar de mais longe aquela situação que às vezes a gente sente que não tem solução ou que está meio embaralhada, mas está embaralhada porque a gente acaba se envolvendo emocionalmente, estando no meio desse novelo todo. Quando a gente consegue respirar e
se afastar um pouco e olhar como um observador, a gente consegue perceber outras nuances e a solução vem mais fácil. E aí a gente vem com a segunda mensagem, que é a carta do cavaleiro. Cavaleiro pode falar de alguém que está chegando para os seus caminhos, talvez de longe. Pode falar de notícias, porque que também me remete à carta do Pajem de Copas, trazendo notícias, trazendo inícios no campo dos sentimentos. Pode ser a aproximação de alguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque em seguida a gente vem com a carta dos pássaros, que é a nossa terceira mensagem, que fala de comunicação. Então, a carta dos pássaros, combinada com o cavaleiro, pode ser que você receba aí notícias de alguém que está vindo de longe. Aqui o cuidado só é para atentar com as fofocas, porque a comunicação, de novo, como tudo na nossa vida, pode ter o lado positivo e o lado não tão positivo assim. Então, cuida com as fofocas, principalmente com as que saem da nossa boca, porque às vezes quando a gente ouve falar de fofoca, a gente pensa assim, o que estão falando de mim, né? Mas o que nós falamos? E às vezes não é nem por maldade, mas é aquele comentário sem pensar, que podia não ser feito, é aquele passar para frente de alguma notícia que às vezes a gente não tem certeza se aquilo foi daquela forma mesmo, principalmente quando a gente ouve falar e a gente não esteve presente no acontecido, né? Então essa carta aqui, em que pese que combinada com a mensagem do cavaleiro, ela traz esse presságio de boas notícias, de comunicação que vem para o seu caminho. Aqui vale a pena lembrar aquela regrinha, né? Quando a gente tem aquela coceirinha de passar algo para frente, colocar os filtros, né? Primeiro, eu tenho certeza que essa fonte é confiável? Se eu não estava presente, eu não vi com os meus olhos? Se a fonte for confiável, né, essa coisa que eu quero passar para frente vai ser uma contribuição para a pessoa que vai ouvir? E terceiro, se eu passar isso para frente, eu vou ficar preocupado se essa segunda pessoa, terceira pessoa que eu passar, continuar espalhando essa notícia? Se a resposta te deixar o coração tranquilo, ok, você segue em frente achando que você vai fazer o que é melhor para você fazer. Mas se alguma dessas respostas cair meio atravessado, ou se você não tiver certeza, né? É melhor deixar para depois, respira, reorganiza os pensamentos. A carta dos pássaros, ela traz esse convite, que a comunicação é benéfica, mas sempre é bom a gente colocar esse filtro antes. E um filtro que a gente pode sempre colocar é esse de pensar, isso que eu estou dizendo, eu podia colocar no jornal? Se a resposta for sim, vai em frente. Se a resposta for não sei, talvez seja melhor reformular esses pensamentos para depois transformar em palavras, porque a partir do momento que as palavras saem da nossa boca, a gente não sabe mais aonde essa energia vai dar. Então fica assim o meu beijo, um desejo de um final de mês maravilhoso para vocês. Encontro vocês na semana que vem com a mensagem de julho. Fiquem todos muito bem. E se você gostou, não esquece de deixar o like. Tchau, tchau.